Bom, aqui eu tenho uma caixa de pizza, e como ela já é de papelão, então eu só passei por ao redor, né, essa linha de malha para dar um acabamento, ainda vou dar um acabamento aqui dos lados. E já vou pintar direto nessa parte de cima, porque ela é de papelão, então fica mais fácil, não precisa encapar com papel para poder pintar, né? Porque ela não tem aquele papel laminado de escrito, o nome da pizzaria e etc. Então vai ficar mais fácil de trabalhar. Aqui eu vou usar tinta para tecido, tinta PVA. E aqui tem uma playlist cheio de caixa de pizza, tem mais de 20 modelos. Ó, aqui eu fiz um zigue-zague para dar um acabamentozinho mais rápido e começar a trabalhar. E vou utilizar agora a tinta para tecido cor azul marinho, passando ao redor aqui. Vou pintar e deixar só um pedacinho de nada que vai ser onde eu vou pintar a lua. Então aqui vai lá na playlist e veja, tem mais de 20 caixas de pizzas pintadas aqui no canal, trabalhadas, né? Diversas ideias de modelos de caixa de pizza. Bom, aqui eu pinto de branco. Deixei só esse espacinho, essa bolinha aqui para fazer a lua e vou com a tinta branca preenchendo e agora ao redor eu vou misturando aos poucos. Então no meio eu não mexo mais, deixo branquinho e aqui ao redor eu vou girando o pincel, pincel chato, pode ser número 10, número 12, número 14. Aí vai girando o pincel, que vai misturando um pouquinho aquele azul com o branco, então vai dando um efeito de clareamento naturalmente aqui. Aqui nessa parte onde tem as nuvens, você pode pegar, colocar o branco, passar no pincel e fazer esse movimento aqui, deixando mais largo e vai afinando. Então faz esse movimento ondulado, deixa mais largo e vai afinando aos poucos. Assim a gente tem a impressão que tem aquela nuvenzinha passando por cima aqui na frente da lua. Mais uma vez, aqui eu vou deixar menorzinho, então não precisa fazer todas as partes iguais, pode deixar umas maiores, outras menores. E aqui para fazer a linha do horizonte, só vim com a tinta branca também. Já aproveita que está usando a tinta branca e vamos marcar aqui essa linha. Muito bem. E vamos preencher devagarinho aqui embaixo, passar mais um pouquinho de branco. Vai preenchendo devagarinho, misturando levemente. Aqui a tinta já não se mistura totalmente com o azul, porque o azul já secou, mas a gente vai passando devagarinho. Depois vai passar um pouquinho mais de azul. E vamos aproveitar para fazer a parte do meio, onde tem um reflexo da lua. Então, a gente vai fazendo aqui e deixa mais fininho, ó. Começa mais largo lá em cima e vai estreitando, deixando mais fininho. Agora sim eu vou pegar o azul marinho de novo, passar aqui dos lados, para poder dar uma misturadinha com o branco. Somente dos lados, desse lado e do outro. No meio vou deixar branquinho, levemente dar uma manchadinha. Bom, agora vamos trabalhar a parte da casa com a tinta branca. Novamente usando branco, aproveita. Por enquanto só estamos trabalhando duas cores, né? O azul marinho e o branco. E aqui é uma parede, então é uma forma geométrica aqui, retangular. Vou preenchendo, vou subindo.
pincel macio. Aqui nessa parte, eu deixo o formato geometrizado aqui em triângulo, né? Que fica mais fácil para aparecer a casinha quando for fazer o telhado. Agora já dá para usar o vermelho, pode usar o marrom se você quiser. Aqui eu gosto de usar esse vermelho escuro para fazer o telhado. Vou preenchendo, subindo aqui. Do outro lado, só uma marcaçãozinha simples, né? Eu posso utilizar o preto para dar uma escurecida. Eu vou pegar o preto. Antes de escurecer o telhado, eu faço essa divisão da parede. Vou manchando levemente essa parte aqui da parede, vai ficar mais escondida. Então, vai ficar como fosse na sombra aqui, porque a lua vai dar uma clareada na outra parede. Então, eu vou manchando aqui levemente. Aqui eu aproveito para fazer mais uma sombra. Umas manchadinhas bem sutis nessa parte, onde eu vou deixar mais claro. Vamos trabalhar agora a janela. Coloca bastante tinta. Tenta fazer uma janelinha parecida com a outra, né? Estamos trabalhando aqui duas, então tentar deixar parecido o tamanho. Não precisa ficar perfeito. Aqui como se fosse um degrauzinho e a porta. Trabalhar lá em cima também na mesma direção, mais duas janelas. Essa porta aqui deixar mais larga. E arredondada a parte de cima. Arrumar o degrauzinho da escadinha. Traços bem simplificados. Agora sim, dando uma escurecida no telhado. E uma clareada aqui na parte de cima. Passo branco. E vou misturando levemente com a cor que já tem do telhado. Aí dá uma clareadinha. Posso aproveitar para dar uma clareada também nas janelas. Aqui ficou manchadinho o pincel do vermelho do telhado, mas eu vou passando e vai misturando e saindo. Aquele vermelho não fica tão vermelhão. Uma misturadinha. E essa janelinha de cá eu já não mexo não, porque já tá mais escuro mesmo, deixa aí.
Agora vamos trabalhar esse verde musgo. Um verde mais discreto. Essas batidas a gente vai preenchendo, vai dando a impressão de que tem uma mata aqui ao redor dessa casa. E a gente faz isso de um lado e do outro. Bom, aqui com o preto, pincel em pé, roliço, então usando mais a ponta dele, a gente consegue fazer o tronco, as galhas da árvore, que eu vou estudando, vendo onde é que eu vou fazer. Aí eu resolvi fazer saindo aqui de baixo, subindo, fazer uma árvore comprida. Essa é uma parte bem prazerosa, né? É uma parte bem legal, é só deixar a mão tremer para poder sair mais tortinho as galhas, porque na natureza as árvores elas são exatamente tortinhas, então é uma parte bem interessante da gente deixar fluir esse movimento na hora de fazer as galhas da árvore, né? Deixar mais solta a mão e sair tremidinho, então fica mais natural, porque vai fazendo e vendo aonde fica interessante acrescentar as galhas, então é uma coisa bem, com a prática a gente vai elaborando e criando facilidade cada vez mais. Aqui clareando um pouquinho, aí fica branco, fica forte, mas a gente vai misturando, vai dando uma iluminada, vai melhorando mais. É que lembrando, como sempre, nos meus trabalhos que eu ensino aqui no canal, nunca faço um trabalho tão perfeito, tão realista, né? Eu faço um trabalho mais simplificado, mais fácil de entender para quem está se aventurando na pintura, né? E com as dicas mais básicas e importantes para iniciar, porque muita coisa a gente vai descobrindo na prática sozinho, sozinha, né? Aos poucos, então aqui é mais para poder incentivar o artista que tem dentro de cada um, né? Ali na batida da folhagem eu coloquei laranja, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, branco e agora o laranja de novo para ficar mais alaranjado mesmo, destacando esse laranja por cima do branco, ficando mais iluminado. Acho que essa cor ficou bem interessante, combinou assim com esse verde de baixo da folhagem também. E aqui nessa outra árvore um verde mais claro. Pode ser o verde maçã, que é um verde mais claro. Verde folha.
E aí, detalhe, o pincel não limpa, né? Que aí fica manchadinho de laranja junto com o verde. Então, o mesmo pincel que eu acabei de utilizar no cor de laranja, eu já fui usando no verde. Só tira o excesso, né? E aí termina que mancha um pouquinho a árvore de laranja também, essa outra, aí fica interessante. Aqui batendo um pouquinho desse verde embaixo, já tinha batido um pouquinho de amarelo antes. E também perto da casinha, na parte de baixo, do outro lado, tem um pouquinho de laranja também. Então, sempre que eu trabalho uma cor em cima da árvore, eu trabalho a mesma cor embaixo da árvore. E antes eu tinha colocado um pouquinho de amarelo ali, né? Que eu não tinha trabalhado lá em cima, mas trabalhei embaixo na folhagem. A gente vai misturando as cores, né? E assim ficou o resultado. Eu gostei bastante de fazer esse trabalho, inspirado no luar, né? Saindo de casa para passear, a gente vê a lua maravilhosa, por que não representá-la nas nossas pinturas? Né? Eu saí com a minha filha ontem e a lua estava linda, refletindo no mar. E aí eu cheguei em casa e me inspirei a fazer essa pintura. Espero inspirar vocês também. Muito obrigada e até o próximo trabalho. Se Deus quiser, Deus abençoe cada um de vocês. Nos dê força, saúde, paz